Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, que bom estar de volta aqui com vocês, segundo bloco. Nós estamos aqui no ciclo de parolas, perguntas de Deus. E no primeiro bloco nós buscamos responder, não sei se conseguimos, mas pelo menos você arrancou umas boas gargalhadas com a gente. Afinal de contas, lá em Isaías 61 vai dizer que ele tirou toda a tristeza e derramou o óleo de alegria. Então você foi tremendamente ungido com esse óleo de alegria. E nesse segundo bloco nós vamos continuar na pergunta: por que perguntas meu nome? Mas agora nós mudamos essa dinâmica e no segundo bloco nós vamos tentar trazer um aspecto prático para você. E aí, sabe, Paulinho, sabe, Xandão, eu me lembrei de um texto que diz lá em Filipenses: porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades. E quando nós vamos falar a respeito disso, nós vamos falar a respeito de que Deus é um Deus de provisão. E quando nós falamos de provisão, nós estamos falando de todos os aspectos. Eu não estou falando só no aspecto financeiro, e esse é um dos atributos de Deus. Nós estamos falando das características de Deus. E quando, no primeiro bloco, nós falamos de Manoá, nós falamos sobre um homem que ele não descansou no Senhor. Ele não soube aproveitar aquilo que Pedro ele diz para nós lançarmos sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. E agora, no segundo bloco, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Qual que é o aspecto prático disso, né? A gente toma um exemplo de um homem cujo nome é Descanso, e ele não descansava, mas ele tinha uma mulher sábia ao lado dele, que chamou ele para perto, chamou para falar assim: rapaz, você orou, Deus respondeu, Deus nos deu tamanha revelação, e vou te falar uma coisa, o ventre, ele foi aberto agora por um tempo de oportunidades, ou seja, a necessidade sendo suprida segundo o caráter de Deus, segundo os atributos de Deus. Então, assim, Paulinho e Xandão, nesse segundo bloco, eu queria bater um pouco de papo sobre esse aspecto. Como que nós podemos olhar para Manoá, olhar para sua esposa e trazer para os dias de hoje? Como a gente consegue aplicar isso ou deixar de aplicar? Porque, afinal de contas, eu tenho para mim que Manoá não é bem uma referência para a gente seguir. Ó, eu penso o seguinte, Manoá é um baita de um exemplo de quem não quer ouvir o que ouve, né? De quem não dá muita atenção àquilo que ouviu da parte do Senhor. Porque a história começa com a esposa dele recebendo a visita deste anjo do Senhor. A gente falou de teofania no primeiro bloco, né? Então não precisamos repetir o princípio aqui, mas a autoridade do Senhor estava sobre aquele que falava, né? E havia, então, um recado do Senhor para aquela família, não para aquela mulher, porque o filho não seria gerado sozinho, né, por ela sozinha. O filho dependeria do marido, o recado é para a família, né? Então vem um recado e o engraçado é que depois dela transmitir o recado ipsis literis, Manoá, ele vai à presença de Deus orar e ele vai dizer: Senhor, eu peço que o Senhor mande de novo aquele homem que falou com a minha esposa, para que ele possa contar para nós tudo o que precisa ser feito em referência ao menino, né? Ou seja, tudo já tinha sido dito, tudo já tinha sido falado. O Manoá, ele quer ouvir tudo de novo. Você fala de questões práticas, Will, eu penso o seguinte, hoje nós corremos o risco, né? Nós não, mas alguém que a gente conhece sempre faz isso. Deus está falando e o sujeito fala o seguinte: eu vou esperar a confirmação da parte do Senhor, né? E a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª confirmação, no fundo, para acabar livrando a gente, ou tentando livrar a gente de responsabilidades em referência àquilo que Deus já está falando.
né? A minha pergunta, a minha questão em referência ao comportamento de Manoá é a seguinte: até onde, de fato, nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para dizer, né? E eu fico pensando no trabalho que alguns homens que ouviram Deus tiveram. Por exemplo, Isaías ouviu Deus. E lá no capítulo 20 de Isaías, se não me engano, a palavra diz que Deus diz para ele: ô Isaías, tira sua roupa para que você possa servir de instrumento da profecia que eu quero lançar sobre Jerusalém. Isaías passa 3 anos sem roupa, né, simbolizando uma cidade vulnerável aos ataques dos inimigos, né? Ouvir Deus deu esse trabalho para Isaías. Eu fico pensando Ezequiel, que para ouvir Deus teve que estar cativo numa Babilônia. Eu fico pensando Jeremias, que para ouvir Deus teve que ouvir da parte do Senhor o seguinte: Jeremias, você vai profetizar, você vai ser meu profeta, eu te escolhi lá no ventre, você vai falar com o povo, só que ninguém vai levar você a sério, ninguém vai te ouvir, né? Eu fico pensando o Oséias, que ouviu Deus, e quando ele ouve o Senhor, Deus fala para ele: vou te dar uma esposa. Ele falou: glória, pois vai buscar ela lá no prostíbulo, né? Então ouve Deus. E outros tantos exemplos, né? Amós, que era colhedor de sicômoros e teve que profetizar em um território que não era seu e ser reconhecido ali naquele território como persona non grata, né? Homem de Deus, legal essa profecia sua, mas vai profetizar em outro lugar, né? E por aí afora. Ouvir Deus dá trabalho. Ouvir Deus tira a gente da zona de conforto, né? E Manoá, ele escuta uma palavra que veio para sua mulher acerca do filho que seria gerado, e no final das contas, me parece que Manoá acha aquela palavra um tanto quanto exagerada, porque ele queria ouvir tudo de novo, né? Não sei se ele queria ganhar tempo, não sei se ele queria enrolar Deus ou fazer Deus mudar de ideia, mas no final das contas, Manoá é um baita de um exemplo muito parecido com uma geração que ouve, mas não quer escutar o que ouve. E até uma incredulidade, né, Paulinho? Porque já que ela era estéril, como é que Deus aparece para ele falar que ela vai gerar, né? Quem é esse? Você estava falando, eu estava lembrando de Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Então não adianta a gente muitas vezes orar, talvez eles estavam orando, mas sem fé, né? E quando Deus realmente se manifesta a eles, né, existe essa dúvida aí a ponto de ter que pedir para que Deus apareça de novo, né? Isso não me incomoda, porque muitas vezes quando eu preciso de uma testificação, eu peço, né, 1, 2 vezes, mas com o passar do tempo, a gente já entende na primeira, né? No início, sim, no início você vai pedindo várias certificações, mas com o passar do tempo, você vai aprendendo como é que Deus fala, como é que Deus age, não que a gente vá ter o domínio sobre as respostas de Deus, mas você percebe, né, por essas, Deus, né, Jeová Jireh, o Deus que provê, ele já proveu no passado em determinadas situações, nas nossas vidas, e aí quando a gente faz uma oração, a gente sabe que ele vai prover novamente. Essa semana mesmo, eu estava fazendo uma oração, e eu falei: Senhor, eu vou continuar no ponto que o Senhor tem me dado nesses últimos dias, né? E aí eu fiz uma oração em cima daquilo que Deus tem falado comigo nos últimos, posso dizer, 2 anos. E assim, a resposta dele já veio naquela madrugada. Então, mas quando veio a resposta, em forma de algo que aconteceu na minha vida, eu já sabia que era dele. Mas por quê? Porque nos últimos 2 anos ele realmente tem falado dessa maneira comigo. Então, eu entendo que é isso, que é o passo principal para nós hoje, como igreja, é ter essa comunhão com Deus, a ponto de que nós sabemos que podemos pedir, que Ele vai nos atender, que Ele é um Deus maravilhoso, que é um Deus que nos surpreende, né? Que faz além do que a gente imagina,
né? Eu acho que o Cinco citou esse versículo, que vai muito além, ou você, não lembro, mas nós servimos a esse Deus. E para mim também é bem interessante, assim, na época os juízes morriam e o povo ficava um tempo sem ter essa comunhão com Deus. Hoje não, nosso juiz, né, a gente pode dizer que foi Jesus, que ele morreu, ficou 3 dias morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e está conosco até a consumação dos séculos. Então, a gente tem um acesso a um juiz justo, fiel, todos os dias da nossa vida. É só a gente querer procurá-lo, né? E aí sim, tendo experiências com esse Deus Todo-Poderoso, vai ficando cada vez mais simples da gente entender quando é Ele que está respondendo, né? É interessante isso daí, né? Porque quando nós estamos falando sobre o Manoá, o que me chamou a atenção foi a forma como ele deixou de expressar a sua fé, mas a mulher dele, de forma alguma, ela acabou pegando aquilo que é o espírito da fé e agindo. E eu tenho refletido muito a respeito dessa questão do espírito da fé nesses últimos dias, e eu tenho notado que muitas vezes nós estamos fazendo orações e muitas vezes nós não estamos crendo nem naquilo que nós estamos orando, né? Nós oramos algo e logo na sequência nós estamos confessando ao contrário. E aqui foi isso que aconteceu, né? E eu gosto quando Paulo vai falar sobre o espírito da fé, porque ele vai falar assim, né? Eu criei, por isso falei, né? Então o espírito da fé, ele me impulsiona, ele me direciona, ele me faz com que eu dê passos mais largos, né? Tem uma frase do meu pastor aqui que ele fala basicamente assim: onde os seus olhos chegarem, né, os teus pés irão chegar, né? Então, onde você está vendo, o que você está vendo diante de você? E é interessante aqui porque eles oram, e eu achei interessante porque na medida que nós começamos essa parola, desde o primeiro bloco, nós falamos a respeito de que existe um paralelismo aqui. Manoá, ele está para Zacarias como está para José. E a mãe de Sansão está para Isabel como está para Maria, né? Então você vê como que nesse aspecto a mulher ela acaba se posicionando ou tendo uma posição de aparentemente, né? Pelo menos de tudo isso que nós estamos falando aqui, de exercício de fé, de uma fé diferente do homem, onde a Manoá, que era para ser alguém que deveria descansar naquilo que estava orando, não estava descansando. Aí nós vamos pegar a respeito de Zacarias, né? E Zacarias, ele também exerceu um papel diferente, e o nome Zacarias significa lembrado por Jeová. Olha que interessante. O homem que deveria descansar não descansou. Aquele que foi lembrado por Deus, por Jeová, não entendeu o propósito dele. Então, você começa a entender que, muitas vezes, a pessoa, ela mesma não está crendo nem naquilo que ela está orando. Tem um livro do irmão Reagan que se chama Tem Fé na Tua Fé. Ou seja, para você ter uma ideia como o negócio está feio, você tem que ter fé na tua fé. E aí ele cita, quando a palavra fala a respeito, tem depois a fé de Deus, né? Tem a fé como a de Deus. Aí fica um negócio meio maluco, né? Como assim Deus tem fé, né? Quando Deus ele vira e fala, haja luz, ali está manifestando a fé. Apesar dele ser a palavra. E em Hebreus vai dizer, de uma forma muito categórica, né? Aliás, 2 textos que eu gosto muito, que vai dizer, não lhes aproveitou a palavra porque não foi misturada com fé. E a palavra misturar aqui seria no sentido de amalgamar, ou seja, ela está tão dissociada que a palavra vai se cumprir, né? E o outro texto vai dizer respeito que Jesus, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, será que nós estamos emprestando o nosso lábio para a incredulidade? Será que nós não estamos orando e com os nossos lábios confessando exatamente o oposto? Charles Capps, no seu livro A Língua, ele diz exatamente isso.
Muitas vezes o crente ele está orando, ele ora a palavra, mas ele declara outra coisa. Isso é tão terrível. E nós vemos aqui, Manoá, ele orou, mas ele não estava crendo. Isabel e Zacarias oraram e nada. Tudo bem, mas Wilson, Maria e José não estavam orando. Mas a bem da verdade é que o Espírito da graça veio sobre Maria. E mesmo assim o Espírito de incredulidade tocou o coração do homem. Isso me faz entender que nós, homens, devemos tomar uma posição de fé. E de nós começarmos a sondar os nossos corações em relação àquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós estamos orando, e o nível de fé que nós estamos sendo expostos. Como assim? A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Manoá foi exatamente o exemplo de que Tiago, em capítulo 1, verso 21, condena. Porque Tiago, capítulo 1, fala assim, olha, vede como você esteja ouvindo. Porque a forma como você recebe a palavra, se você recebe com mansidão, essa palavra ela vai salvar a sua alma. Manoá, ele ouviu a palavra, mas ele rejeitou, porque ele teve um espírito de credulidade. Zacarias ouviu a palavra, mas rejeitou, a ponto de ter ficado mudo. E aí, como bem lembrou o Paulinho, José teve que esperar um anjo aparecer para falar, rapaz, está tudo certo. Descansa. Né? Descansa, porque o que vem aqui é algo tremendo da parte do Senhor. Né? Então, para mim, eu tenho refletido muito a respeito dessa questão nesses últimos dias, sobre ser guiado pelo Espírito, de você ter mesmo o Espírito da fé acoplado ao Espírito da profecia, porque quando você tem o Espírito da fé acoplado com a profecia, você vai cumprir aquilo que está em Isaías 46:10. Né? Eu criei, por isso falei. E aí, porque eu sei que existe um caminho profético na minha vida, o propósito do Senhor vai se cumprir, porque o propósito dele não vai cair, mas ele permanece presente e eterno para sempre. Antes do Paulinho terminar aí, encerrando, na hora que você falou, eu estava pensando justamente nesse versículo, né, de fé, né, que a gente precisa voltar à fé, ler a palavra, que é pela palavra que vem a fé, escutar a palavra, que é por ela que vem a fé. E se a gente pensar hoje em dia, a gente vê que dentro das igrejas há muito analfabetismo da palavra de Deus. Tanto que muitas vezes as pessoas são mais influenciadas pelos de fora do que pelos de dentro. Colocam em xeque muito mais uma pregação porque alguém que nem é cristão está falando algo diferente de uma passagem bíblica ou do próprio Deus. Né? A gente vê hoje muito assim que Deus é amor, e a gente não vê ninguém falar praticamente que Deus é justiça. Mas eu acho que é isso, é fé. E é uma das coisas que um outro versículo que me veio à mente foi quando Jesus fala de você, da mulher lá que estava insistindo com o juiz iníquo, para que ela recebesse o que ela precisava, né? Então, a gente é insistente no que a gente precisa receber, né? A gente crê, a gente insiste, e aí ele termina dizendo algo que é bem interessante: digo-vos que depressa lhes fará justiça, tá? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então você vê que a fé, ela tem a tendência de ser um artigo raro na terra, justamente pelo próprio povo de Deus estar muitas vezes desprezando o conhecimento de quem é Deus através da Bíblia. E não colocando em xeque, mas querendo saber quem é esse Deus. E eu tenho certeza que na hora que a gente buscá-lo como precisa ser buscado, a gente vai ouvir o que Manoá ouviu. Eu sou maravilhoso. A gente vai ver as maravilhas de Deus nessa terra. Concordo com tudo que você falou, Chá. Agora, de fato, né, essa denúncia que o Senhor faz acerca da ausência de fé tem que ser algo que venha nos incomodar, né? Porque a ausência de fé
a palavra fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pressupondo a condição de fé como uma condição essencial para um verdadeiro louvor, para um verdadeiro culto, né? E eu estou me lembrando agora de uma passagem ali de Jeremias, né? Ali logo nos primeiros 10 capítulos de Jeremias, à beira do exílio babilônico, e que por algumas vezes Deus questiona ao profeta, né? O profeta ele está fazendo orações em referência ao povo, e Deus dizendo para ele por algumas vezes, não adianta interceder em favor desse povo, porque é povo incrédulo, né? A fala de Deus por algumas recorrentes vezes é essa: é um povo incrédulo, é um povo que não cumpre aquilo que eu estabeleço, né? Essa ausência de fé pesou a este povo a condição de mais tarde tornar-se escravo, né? De mais tarde, pouco tempo depois, tornar-se exilado na Babilônia, né? Então a condição de fé é uma condição que arranca, a condição de ausência de fé é uma condição que arranca o povo da terra prometida e leva o povo para a terra da perdição, né? O sem fé é impossível agradar a Deus vai pressupor isso. Já pensou colocar a terra prometida a perder, colocar o céu a perder por ausência de fé naquilo que Deus exige de nós, por excesso, e aí já não é de zelo, né? Quando você fala, Chan, eu busco testificação no Senhor, cara, isso todos nós fazemos, né? E fazemos por zelo, não por excesso de tentativas de arrumar desculpa para não fazer aquilo que Deus estabeleceu, né? Agora, quantas e quantas vezes a gente cai nessa, ou a gente pode cair, corre o risco de cair nesse equívoco de enrolar Deus, né? Nessa síndrome de Manoá, de não acreditar naquilo que Deus está fazendo, quem sabe até pelo desconhecimento, né, que Manoá provavelmente tinha acerca do Senhor, mas sobretudo, quantas vezes na incredulidade pessoas acabam colocando Deus à prova, questionando e indagando o caráter de Deus, indagando a palavra de Deus, né, colocando em xeque uma sentença de Deus. Cara, isso é caminho para a Babilônia, isso é caminho para perder terra prometida, né? Não levar a sério aquilo que o Senhor falou é um caminho muito perigoso, é um caminho extremamente perigoso, porque em referência a nós, o que nos torna desagradáveis a Deus é a ausência de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Muito bom! Você aí que nos assistiu, você que nos ouviu, exceto o Arthur, mas ele vai ter que editar tudo isso daqui, então ele vai ter que ouvir, e ouvir, e ouvir, e aí ele vai praticar Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito bom. Ele vai dizer amém, Will. Ele vai dizer amém. Ele vai ouvindo e dizendo amém. Eu não tenho dúvida. Ele vai ter que ouvir dizendo amém, ele vai ter que ouvir liberando perdão, e ele vai ter que ouvir praticando Romanos 5:5, né? Ou seja, nos amando. Só faltava ele ouvir dizer assim: Senhor, fale de novo comigo tudo aquilo que o Senhor falou para eles. Muito bom. Pessoal, você que nos acompanhou, você que nos ouviu aqui, foi muito bom estar aqui com vocês, que vocês possam ter recebido mesmo dessa porção, desse óleo de alegria, através de uma palavra leve, suave, mas que você possa praticar na sua vida. Se você gostou, compartilhe, sabe, com seus amigos,
com seus inimigos também, porque a palavra fala que você deve tratar os seus inimigos também com amor, porque se você não amar, você não vai para o céu. Então saiba disso, né? Paroleiros também é caminho e verdade para você ir para o céu. Curta nossas páginas nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E se você que gosta de fazer aquele jogging, de fazer aquela sua caminhada, você como o Paulinho, que um ano atrás estava como uma foca e hoje está aí, todo esbelto, 30 quilos mais magro, olha que muque, sabe? Curta-nos também lá no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Sabe? Você vai ser tremendamente abençoado. Paulinho, muito obrigado. Xandão, muito obrigado. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Até lá, pessoal.